Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e eu estou aqui hoje para a gente fazer a correção da aula 2, que tratava sobre o território brasileiro e suas regiões, então as regionalizações, certo? A atividade que vocês tinham que fazer era ler a página 17 e responder o 1, 2 e 3 da página 18. Porém, eu já vou fazer a correção também da página 18 e da página 19, da parte aqui que trata, da hora de estudo, certo? Vocês já têm isso corrigido na apostila de vocês, porém, eu vou fazer alguns comentários e aí vou refazer essa correção, caso alguém não tenha tido acesso a isso, beleza? Então, o que a gente tem que fazer aqui em relação ao território brasileiro? Compreender essas questões regionais do território brasileiro. Que o território brasileiro está dividido conforme critérios, né? E esses critérios, por exemplo, no caso aqui, dessa primeira regionalização, são os aspectos naturais e humanos, tá bom? Nos aspectos naturais e humanos, o que é preciso a gente entender? Que de uma região para outra do Brasil, por conta dessa grande diversidade de paisagens, grande diversidade de culturas, de povos, possuem características diferentes. Por exemplo, a região norte do país é muito diferente, ou esses critérios são muito diferentes das regiões sul e até da região nordeste, que está muito próximo, certo? Então, o que acontece? A partir desse momento, você passa a dividir. Então, regionalizar significa dividir. Dividir em critérios que são iguais, porém com características diferentes. Beleza? Então, a regionalização do IBGE, só relembrando, é a mais utilizada. Entretanto, não é a única regionalização seguida ou criada, tá? Ela considera características naturais e sociais do espaço, como eu estou marcando aqui para vocês, mas ela promove generalizações. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais, ele possui diferenças nos aspectos naturais e até nos aspectos sociais, tá? E aí, ele está inteiramente na região sudeste, sendo que, se fosse considerar de uma maneira mais correta, parte de Minas Gerais deveria estar presente na região nordeste. Aí, em 1967, um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger propôs essa regionalização do Brasil, que é a regionalização em complexos regionais ou regiões geoeconômicas, que dividiu o Brasil em 3, certo? Bom, importante a gente perceber o seguinte: se você olha essas duas, primeira diferença é que uma apresenta 3 regiões e a outra apresenta 5. E a outra questão importante que a gente precisa destacar é que essas regionalizações não respeitam os limites entre os estados. Por exemplo, o estado do Maranhão, ele está em 2 regiões geoeconômicas, enquanto na regionalização do IBGE ele está apenas na região nordeste. Beleza? Vamos lá então. A pergunta 1 era a seguinte: a unidade de federação onde você mora fica em qual das regiões geoeconômicas brasileiras? Então, o que a gente tem que fazer? Vim aqui, nas regiões geoeconômicas. Então, é essa regionalização aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o estado do Paraná. Nós vivemos na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Então, na regionalização geoeconômica, o estado do Paraná está inteiramente na região centro-sul. Então, essa seria a resposta da número 1. O estado do Paraná está inteiramente na região centro-sul. E considerando a regionalização do IBGE, aí nós vamos vir aqui, nas grandes regiões, tá? Nesse mapa aqui, vamos localizar o mapa do Paraná e vamos concluir que ele está inteiramente na região sul. Então, essa é a número 2. Tá? Considerando a regionalização do IBGE, a nossa unidade federativa, o estado do Paraná, está
inteiramente na região sul. Quais as principais diferenças espaciais que você pode perceber entre as duas formas de regionalizar o Brasil? Então, as duas questões são, que eu falei para vocês aqui, a quantidade de regiões e o fato delas não respeitarem as fronteiras estaduais em alguns estados, tá certo? Então, essa daqui seria a resposta. Já dei para vocês a hora que eu estava explicando. Lembrando o seguinte, aqui no material do positivo, nós temos esse símbolo, que é um QR Code. Esse símbolo aqui do QR Code, com um símbolozinho aqui, né, de joystick, de controle, de videogame, ele quer dizer o quê? Se você apontar o aplicativo RA positivo em direção a esse QR Code, vai abrir vai abrir um joguinho, né, referente a essas regionalizações, beleza? Então, essa daqui, né, sobre a formação territorial do Brasil, nós já fizemos, já corrigimos, já comentamos, e aí vamos ver aqui para baixo. Então, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, tá? Eu vou deixar aqui na tela para que vocês deem um pause e copiem as respostas. Eu só vou comentar aqui o seguinte, né? O estabelecimento das fronteiras entre os países muitas vezes ocorre de forma conflituosa por meio de guerras, então a gente vê isso no mundo, que as fronteiras entre os países elas são motivos de disputas. As últimas fronteiras internacionais do Brasil foram definidas em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, não, né? Elas foram definidas, as fronteiras internacionais, no início do século XX, tá? A terceira é falso porque diz o seguinte: a assinatura do Tratado de Madrid pode ser considerada a última alteração internacional das fronteiras brasileiras. Não, né? Porque nós vimos aqui já que o Brasil, após isso, adquiriu territórios que pertenciam a outros países, por exemplo, como o Acre, pertencia à Bolívia, né? E aqui, né, as duas últimas são verdadeiras, beleza? Observando a imagem da obra de arte abaixo, analise e em seguida responda as questões. Então, primeira coisa que a gente precisa ver: soldados índios da província de Curitiba escoltando prisioneiros nativos. O que a imagem mostra é justamente isso, né? Soldados indígenas escoltando, né, prisioneiros indígenas em 1834. Lembrando que esses soldados indígenas eles eram bandeirantes, tá? Qual o principal grupo que realizava essa atividade? Como se chamavam suas expedições e quais eram as características principais? Então, eram os bandeirantes. Suas expedições se chamavam assim porque eles carregavam bandeiras, né, à frente, e eles costumavam ir atrás de metais preciosos e a capturar índios, de maneira eles eram ou contratados, tá? Eles eram ou contratados pela coroa na época, né? Ou então pelos fazendeiros, beleza? Repare no título da obra que ela indica que tanto os soldados quanto os prisioneiros são indígenas. Como é possível explicar essa contradição? Apesar de se identificarem como colonizadores, já que estavam integrados à colônia e participavam das bandeiras, esses soldados eram vistos como indígenas por europeus. Tá bom? Explique os fatores que levavam ao deslocamento do centro político e econômico da colônia na segunda metade do século XVIII de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? A partir do século XVIII, né, o ciclo econômico que prevalecia no Brasil, que era o ciclo da cana e a pecuária, eles enfraqueceram. E aí o que aconteceu? Na medida em que um enfraqueceu, fortaleceu um outro, que era o ciclo do ouro, tá? E o ouro estava presente nas Minas Gerais. Então a capital mudou de Salvador para o Rio em função justamente para ficar mais próximo daquilo que era mais importante economicamente naquele momento, que era o ouro, os metais preciosos. Beleza? E qual foi a importante contribuição do Barão do Rio Branco para que o Brasil fosse hoje uma exceção em relação às
as fortes tensões internacionais em áreas de fronteira se comparado com outros países mencionados. Então ele teve um papel fundamental porque ele negociou com 9 países vizinhos entre o século XIX e o século XX, né, essas fronteiras, a formação dessas fronteiras. Beleza? E aqui vocês deveriam fazer uma pesquisa. Tá certo? Então, gente, as nossas atividades, a nossa correção é essa, tá certo? E aí, a partir de agora, né, nós vamos partir para a próxima aula que trata sobre a diversidade de paisagens do território brasileiro. Beleza? Um grande abraço para vocês, um grande beijo, tchau, tchau.